Olá, boa noite. Papa Francisco recebe homenagens pelos 10 anos de pontificado em sessão solene na Câmara. Reportagem conta a história da Canção Nova e um legado de Padre Jonas Habib. Centro de Educação Infantil de São Paulo homenageia Monsenhor Jonas Habib. Membros de universidade apresentam um concerto de Natal em Santuário de Belo Horizonte. Após derrubada de vetos no Congresso, o governo pensa em recorrer ao STF contra a desoneração da folha. E exposição de presépios no Vaticano atrai fiéis e peregrinos do mundo todo. O Canção Nova Notícias está começando. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com a última reportagem da série especial que recorda o primeiro ano de falecimento do padre Jonas Habib. Exibimos um pouco da história da Canção Nova e um legado deixado pelo sacerdote que doou a vida à igreja e aos jovens. Ainda jovem, quando sentiu o chamado vocacional, Jonas Habib foi para um seminário salesiano. Anos mais tarde, em um colégio da congregação, chegou a ser motivado a assumir uma nova missão. Nessa época, deu os primeiros passos para a fundação da comunidade Canção Nova, fato que ocorreu em 2 de fevereiro de 1978. Eu sou pai de uma obra, né? E do jeito de São José, porque na verdade o pai de Jesus é o pai eterno e a mãe é só Nossa Senhora. Na verdade, o pai da Canção Nova é Deus Pai, a mãe é Maria, mas eu sou São José, né? Sou o pai adotivo. A comunidade Canção Nova nasceu no coração humilde de um sacerdote salesiano. Impulsionado pelo trabalho de evangelização, Padre Jonas acolheu os ensinamentos de Dom Bosco. Seguindo os passos do fundador da congregação salesiana, superou grandes obstáculos. Nós somos Josué indo guerrear em campo aberto, uma luta onde nós sabemos com que inimigo nós estamos lutando. Mãos à obra, gente, arregaçar mangas e sair por aí para realizar a obra de Deus, porque nós somos exército de Deus. Com o falecimento de seu fundador, a comunidade Canção Nova se viu diante de um desafio: a continuidade do legado deixado por Padre Jonas. Antes de falecer, o Padre Jonas, ele me procurou como formadora geral e disse: eu quero que o ano que vem, nos 45 anos de Canção Nova, nós celebremos um ano mariano na Canção Nova. Então esse ano foi o ano de Maria na Canção Nova. Ninguém melhor do que a Mãe de Deus para nos ajudar a viver essa transição frente à ausência do nosso pai fundador. No dia 1º de março de 2023, Padre Wagner Ferreira tomou posse como novo presidente da comunidade. O mandato segue até 2026, com o objetivo de continuar a obra iniciada por um coração adorador. Na perspectiva da fé cristã, o sonho é um projeto de Deus. Então, o tema da Canção Nova próximo ano será exatamente isso: é sonhar com o Padre Jonas a Canção Nova, um projeto de vida e missão. Sonhar com o Padre Jonas. Valeu a pena ser celibatário, não ter uma esposa e uns poucos filhos para ser pai de muitos filhos. Quanta história bonita, história de fé, né? Olha, inaugurado hoje em São Paulo um centro de educação infantil que leva o nome de Monsenhor Jonas Habib. A unidade já está em funcionamento e deve atender até 200 crianças de 0 a 3 anos. Nós vamos então à capital paulista porque Elane Gomes tem mais informações. Boa noite, Elane. Olá, Reinaldo, boa noite. Pois é, este Centro de Educação Infantil é uma homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. A instituição é administrada pela Prefeitura da capital paulista. A placa no Centro de Educação Infantil, recém-inaugurado, destaca o nome da instituição, Monsenhor Jonas Habib.
homenagem ao fundador da Canção Nova. E tudo aquilo que o Monsenhor Jonas fez para o nosso país, mas em especial a nossa cidade, era muito importante que a gente fizesse uma homenagem a ele. Eu poderia dar essa homenagem em nome de alguma rua, de alguma praça, mas eu optei por fazer essa homenagem àquilo que ele nos ensinou, que é os equipamentos de educação, que é o educar, que é o ensinar. A escola tem capacidade para atender 200 crianças, de 0 a 3 anos. O cofundador da Canção Nova, Wellington Jardim, familiares de Monsenhor Jonas Abib e autoridades políticas estiveram presentes no evento. Uma alegria para nós da prefeitura poder homenagear o Monsenhor Jonas Abib, por toda a sua história de dedicação ao social. É uma homenagem mais do que merecida ao Monsenhor, por tudo aquilo que ele fez em todo esse período, né? Essa vida maravilhosa que ele teve de amor, né? De fé e dedicação às pessoas. Ele sempre pensava assim, na educação. O nosso futuro depende das crianças. Sob a inspiração de Dom Bosco e a formação salesiana, Monsenhor Jonas Abib sempre valorizou a educação, cursou pedagogia e chegou a dar aulas. Meu coração está muito agradecido, estou muito emocionada por saber que o Monsenhor é um educador nato. E estar aqui, onde começa, né, a primeira infância, onde começa todo o tratamento do ser humano, é muito gratificante. Foi um homem que toda a vida salesiano, não é? E toda a vida lutou pela educação. E o primeiro presente que ele ganha assim de grande porte é justamente uma escola para as crianças ser criadas desde novinho, para ser criadas para se tornar um homem novo. E é o lema dele: homens novos para um mundo novo. No próximo domingo, o primeiro pontífice jesuíta da história da Igreja completa 87 anos de vida. A ordem religiosa que cativou o jovem argentino Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco, teve um importante papel na fundação da cidade de São Paulo. Em 25 de janeiro de 1544, os jesuítas celebraram uma missa onde hoje é o pátio do colégio, obra apostólica da Companhia de Jesus, para inaugurar a primeira construção da cidade e a fundação de São Paulo. Entre os religiosos estavam Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Hoje em dia está muito ligado à figura de Anchieta porque ele foi o mestre dos jesuítas e dos indígenas que moravam aqui. Foi o grande aglutinador dos indígenas, porque como ele falava bem o tupi, ele conseguia convencer os índios a se juntarem em torno de uma missão, de um aldeamento que a gente chamava naquela época. A Companhia de Jesus surgiu em 1540 na França e chegou ao Brasil na metade do século XVI. A ordem foi fundada por Inácio de Loyola, que após um processo de conversão, reuniu seus companheiros para levar o evangelho a todo mundo. Foi esse carisma que cativou o jovem Jorge Mário Bergoglio, nascido em 17 de dezembro, em Buenos Aires, capital argentina, ingressou na Companhia de Jesus aos 22 anos e foi ordenado sacerdote em 1969. Em 13 de março de 2013, o mundo foi surpreendido com o primeiro Papa jesuíta e latino-americano. Sempre foi uma pessoa muito humilde, muito próxima, muito preocupado de cada um, muito inteligente, muito aberto para se deixar complementar. Bergoglio foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 pelo Papa João Paulo II. Em fevereiro de 1998, foi nomeado arcebispo metropolitano, sendo criado cardeal em 2001. Padre Alexandre recorda o carinho de Francisco pelos brasileiros. Se sente muito próximo, muito preocupado com o que acontece aqui no Brasil, sempre muito atento e de fato, acredito que se sentiu muito em casa, né? Um povo com um grande coração. E antes de encerrar, a comunidade Canção Nova realiza neste sábado um encontro mariano. Será um dia de oração inspirado no programa de TV Sob o Manto de Maria.
O evento contará com a presença do apresentador do programa, Padre Anderson Guerra, além dos padres Adriano Zandoná e Gilberto Duarte, missionários da Canção Nova. O encontro começa às 8h30 da manhã e vai até às 9 da noite. Será na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, na Rua Tamandaré, número 355, bairro Liberdade, região central de São Paulo. Para mais informações, acesse saopaulo.cançãonova.com. Essas foram as notícias aqui da capital paulista. Um bom final de semana para você. Na segunda a gente está de volta com outras informações direto de São Paulo às 9h30 da manhã. Até lá. Até lá, bom fim de semana. Obrigado, Elane. Olha, a seguir, após vetos no Congresso, o governo trabalha para impedir a prorrogação do prazo de desoneração da folha. E na Câmara, a homenagem ao Papa Francisco pelos 10 anos de pontificado. Uma sessão solene foi realizada na Câmara dos Deputados em homenagem aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, celebrado este ano. Nós vamos então a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem os detalhes. Boa noite, Ronaldo. Olá, Reinaldo. Para você também desejo uma boa noite para toda a nossa audiência da Canção Nova. Olha, esse momento recordou a missão e as particularidades do pontificado de Francisco. Na oportunidade, também foi apresentada a criação de um grupo de parlamentares que se dedicam em estudar a encíclica apostólica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. Agradecer muito os nossos parlamentares, uma salva de palmas. Representantes de organismos eclesiais e leigos da Igreja foram convidados para compor a mesa de honra da sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, representou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Destacou o zelo do Papa Francisco no anúncio do Evangelho. E fomenta o diálogo para a resolução dos problemas, evidenciando que a doutrina social da Igreja é um importante instrumento de análise e de busca de soluções, ultrapassando aqui os limites impostos pelas ideologias. A presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil reforçou o exemplo do Santo Padre para a sociedade a partir de seu testemunho em defesa da paz. Um homem iluminado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Papa também é um mensageiro da paz, da justiça e da liberdade. Ele afirma: basta com as guerras, elas são sempre uma derrota. A iniciativa da sessão solene partiu de um grupo de parlamentares de diferentes partidos do Congresso Nacional, chamado Fratelli Tutti, que periodicamente estuda a encíclica. O texto de Papa Francisco apresenta uma reflexão para a formação de uma sociedade fraterna e chama atenção para a construção de uma política social. Esse grupo se reúne, ele é suprapartidário, portanto os deputados que aqui se pronunciaram e outros que se pronunciarão e outros que são de todos os partidos estão convidados a participar desta reunião do grupo, que faz reflexão periodicamente, vem um bispo, faz uma fala, vem uma outra autoridade religiosa, faz uma reflexão. E após o Congresso derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, o governo pode recorrer à Suprema Corte para barrar a prorrogação. Durante a sessão, os parlamentares analisaram 30 vetos presidenciais a projetos aprovados no parlamento. O governo foi derrotado em quase metade deles. Foram 13 vetos dos parlamentares, impondo a maior derrota do governo no Congresso. 9 vetos derrubados integralmente e 4 de forma parcial. A votação atingiu principalmente textos sobre as reformas econômicas propostas por Fernando Haddad. O líder do governo no Congresso disse que a derrubada da desoneração da folha de pagamento vai gerar um forte impacto nas contas públicas. Eu acho muito interessante vários falarem em responsabilidade fiscal.
Entretanto, essa medida traz um impacto de 20 bilhões de reais para as contas públicas. Alguns que chegam a argumentar tal responsabilidade trancam os olhos na hora do debate sobre essa medida. Mesmo com a decisão do Congresso, o governo não desistiu e já avisou, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Fazenda afirma que a desoneração é inconstitucional. Outra derrota foi a derrubada e o retorno da regra do marco temporal. Terras indígenas só serão reconhecidas se tiverem sido ocupadas antes da Constituição de 1988. O tema já foi debatido na Suprema Corte e deve ser novamente debatido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A bancada de oposição comemorou a decisão. O Congresso Nacional hoje fez algo que dialoga com o interesse nacional. Corrigiu uma injustiça, corrigiu algo que estava tirando a paz, o sossego, a tranquilidade dos brasileiros. E digo mais, derrubar os vetos hoje, além de devolver segurança jurídica, previsibilidade para o setor produtivo do Brasil, também gera paz no campo. Para o cientista político, a derrota do governo mostra uma falha na articulação. Será preciso fortalecer a base no Congresso e correr contra o tempo para garantir as reformas econômicas do Ministério da Fazenda. O governo vai ter que voltar a negociar com o Congresso Nacional, mas agora numa situação mais verticalizada, já que a vigência do projeto já está aí, a prorrogação já vai ser automaticamente dada com a promulgação pelo presidente da República, e o governo vai ter que correr contra o relógio para apresentar uma alternativa que possa ser palatável ao Congresso Nacional. O Brasil tem quase 11% da população acima de 65 anos. De acordo com o Censo Demográfico 2022, essa é a maior taxa apontada desde a década de 1980. Para manter a vitalidade, mesmo a idade avançada, é preciso ter uma rotina saudável. Aqui estão 4 gerações. Seu Pedro tem orgulho da família que construiu ao longo de seus 100 anos. Isso mesmo, o aposentado completou o centenário neste mês. O mineiro explica que a rotina ativa ajudou a chegar às 10 décadas de vida, com autonomia e sem problemas mais sérios de saúde. Estou satisfeito por isso. O meu café, eu levanto todo dia, às 6 horas. Faço uma caminhada, faço exercício de manhã. Dados recentes do IBGE registram mais de 10% da população brasileira com 65 anos ou mais. O censo apontou envelhecimento recorde no país. Manter o corpo e a mente ativos promove qualidade de vida e autonomia nesta faixa etária. Alcançar longevidade desfrutando a vida, construindo novas experiências e com saúde em dia é totalmente possível. É o que explica esta psicóloga especializada em atendimento de idosos. A vitalidade, porque quanto mais você aprende, mais você vai tendo vontade de viver. Quanto mais você entende, você vai querendo mais. Então uma coisa vai puxando a outra. E a outra, ele vai percebendo que ele dá conta, de que ele é capaz e que não está tudo acabado, né? É só um começo um pouco diferente. Ele precisa ser tratado como adulto, embora ele tenha alguns comprometimentos e prejuízos cognitivos, físicos, biológicos, mas ainda assim ele não deixou de ser adulto. No Distrito Federal, o Serviço Social do Comércio promove atividades para mais de 3 mil idosos. Aos 71 anos, Ivan descobriu o talento pelo artesanato. Eu amo a arte, amo mesmo, de verdade. Eu faço arte o dia inteiro. Antônia, de 70 anos, é destaque no coral. Buscando, decorando, aperfeiçoando, melhorar e transmitindo também. E Alice, de 77, faz hidroginástica, musculação e ainda transformou as receitas da avó em livro. Muita alegria, muita disposição de viver. A gente esquece, chega aqui dentro, você esquece os problemas lá de fora. Uma pesquisa inglesa comprovou: idosos ativos sentem menos dor, têm mais disposição e vivem com autonomia. Bom humor, vitalidade, movimento e novas amizades fazem parte do estilo de vida das pessoas na melhor idade.
A cada dia que passa eu aprendo mais. O idoso não pode parar. O corpo pode envelhecer, mas a mente jamais. Ter vida própria, ter força de vontade. O final de semana está chegando. Aproveite-o bem com a família, com Deus. Boa noite a todos. Até segunda, Reinaldo. Bom fim de semana, Ronaldo. Muito obrigado. Olha, após o intervalo, as informações do esporte. E tem também o concerto de Natal apresentado em Santuário de Belo Horizonte. Olha, a gente continua falando sobre a saúde dos idosos, porque com o passar dos anos o corpo humano sofre uma redução natural de massa muscular. A gente viu agora há pouco na reportagem sobre a longevidade, sobre o cuidado com o corpo. Para manter o bem-estar e também a mobilidade, alguns cuidados são necessários. A medicina orienta que fortalecer a musculatura é importante para prevenir quedas e outros problemas de saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, cerca de 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem algum tipo de acidente. O músculo ele tem várias funções, não apenas a função da mobilidade, do equilíbrio ortostático, mas ele também tem a função endocrinológica, função imunológica. E todo o processo de envelhecimento, a gente começa a envelhecer em torno dos 30 anos, a gente passa por perdas. É um processo caracterizado por perdas. A gente perde em torno de 10% dessa performance muscular a cada 10 anos. Esta fisioterapeuta coordena um projeto social em Aracaju há mais de 2 anos. Explica que a maioria dos idosos reclama de limitações para realizar pequenas tarefas. Aí a gente entra com intervenção, vai avaliar o que está causando isso, né? Qual patologia? Tem patologia associada, como Parkinson, e aí fazer a intervenção fisioterapêutica. De acordo com um estudo realizado pelo IBGE, a média de expectativa de vida do brasileiro está em 77 anos. Para atingir esta idade, são necessários alguns cuidados, e um deles é exercitar o corpo. Precisamos fazer atividade física regular, constante, frequente, completa, pegando sim pezinho, né, como a gente faz, resistida, não apenas aeróbica. Dona Dilceia, de 63 anos, tem artrite, artrose e bursite. 2 vezes na semana passa por sessões de fisioterapia. Cheguei aqui com várias dores, né? E hoje, graças a Deus, as minhas dores de 0 a 10, ela está em 2. Eu estou me sentindo muito bem. Atividades físicas, alimentação equilibrada e apoio da família ajudam no processo de recuperação. Associar, junto à atividade física, uma alimentação saudável com uma quantidade de proteínas necessária para o idoso. E como é importante a atividade física, né? A gente fala agora de esportes, porque o Alan Toledo já está por aqui, traz informações para a gente. Boa noite, Alan. Boa noite, beleza, Ronaldo. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. O que você tem de novidade para a gente no futebol? Olha, tem Mundial da FIFA, né, de clubes, Mundial de Clubes da FIFA, e hoje teve os jogos das quartas de finais. São as definições? São as definições da semifinal. O Fluminense vai conhecer, já conhece o seu adversário, e a gente vai ver aqui na tela quem é o adversário do Fluminense. Quem esperava aí um Fluminense Al Ittihad, que é o time do Benzema, o time badalado da Arábia Saudita, ficou pelo caminho, porque perdeu de 3-1 para o Al Ahly do Egito. Então o Fluminense vai enfrentar o Al Ahly na segunda-feira pela semifinal. Quem também conheceu o seu adversário hoje, logo pela manhã, foi o Manchester City, da Inglaterra. O Manchester City vai enfrentar aí o Urawa Reds, do Japão. Eles venceram por 1-0 o León do México, e aí também na terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, provavelmente, a gente vai ter aí, e o que todo mundo está torcendo, um Fluminense e Manchester City na final do Mundial. É o sonho dos torcedores do Fluminense, sonho de todo mundo. E muitos brasileiros. Né? Assim, a situação do Fluminense é um pouco mais complicada, porque o Al Ahly jogou muito bem hoje e pode aí comprometer também o Fluminense, né? Mas a gente segue torcendo aí para o brasileiro. Agora, Reinaldo, eu tenho um outro destaque. Fazer uma maratona já é difícil, né? Correr uma maratona é muito difícil. Nossa, a gente que faz aquela corridinha básica já sente como é que é. Exato, a gente fez uma matéria há um tempo atrás, sobre a corrida aqui do Padre Jonas, né? E aí já mostrou essa dificuldade. Agora, fazer uma maratona abaixo de 0 é mais complicado ainda. Então, a gente vai trazer um destaque agora de uma corrida para lá de especial e desafiadora que aconteceu.
A maratona ocorreu na geleira Union, na Antártida, onde os 68 corredores enfrentaram temperaturas abaixo de zero e ventos fortes. No feminino, a americana Stephanie Stride foi a vencedora. Ela já conquistou 3 maratonas em continentes diferentes e falou sobre essa conquista. Foi difícil. Essa foi a maratona mais difícil que já ganhei. Isso posso te dizer. Mas foi lindo, disse a campeã. Já no masculino, Michael Higgins, de Dallas, Texas, completou a prova em pouco mais de 4 horas para vencer sua primeira maratona internacional. Não achava que seria tão difícil, superou as expectativas, mas cara, que experiência incrível. E realmente deve ser uma experiência incrível, né, Reinaldo? Sim. Apesar de bastante frio, mas fazer uma atividade assim deve ser bem bacana. Eu não tenho coragem. É isso aí. Reinaldo, esses são os destaques de hoje. Sexta-feira a gente está de volta. Joia, obrigado pela participação. Obrigado, bom fim de semana. Deus abençoe. Para você, viu? Obrigadão. E olha, a gente fala que o Instituto Nacional de Meteorologia acrescentou aí a cidade do Rio de Janeiro no alerta de onda de calor emitido pelo órgão nesta semana. As informações com Emerson Tersigni. Ao invés de um, o Brasil passa a contar com 2 alertas vigentes de onda de calor. Além da capital fluminense, outros 15 estados e o Distrito Federal já estavam na lista do IMET. De acordo com o Instituto, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal serão totalmente afetados pela onda de calor. Outras 12 localidades espalhadas pelo país terão algumas áreas de forte calor, como os 4 estados do Sudeste, os 3 da região Sul, Maranhão, Piauí e Bahia no Nordeste, Tocantins e Rondônia no Norte e Mato Grosso no Centro-Oeste. Onda de calor é um termo utilizado quando são registrados 5 graus Celsius acima da média de um período entre 3 e 5 dias. Apesar do alerta, o fenômeno não atingirá altas temperaturas nos termômetros como em novembro. O alerta é válido até às 7 da noite do próximo domingo, 17 de dezembro. Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias. Vamos então chamar a Arielle Prado com a previsão do tempo para este sábado em todo o Brasil. Arielle, boa noite. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. E o assunto de hoje ainda é o calor intenso em algumas áreas do país, como acabou de informar o repórter Emerson. A tendência na região sudeste é que essa onda de calor ainda permaneça e vá até a próxima terça-feira. O tempo quente não atinge tantas cidades do litoral norte de São Paulo. Vamos às temperaturas. Aqui em Cachoeira Paulista, a máxima de 35 graus e ela se mantém até a segunda-feira. Mínima entre 21 e 22 graus. Destaque para a capital sul-mato-grossense, com previsão de sol e poucas nuvens até o domingo. A temperatura máxima em torno de 39 graus. E neste sábado, os termômetros continuam em elevação no Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e no Paraná. E há possibilidade de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado gaúcho. E do sul para o nordeste do país, o sol brilha forte e pode chover de forma rápida entre a parte da manhã e a parte da tarde. O tempo fica instável em quase toda a região norte do nosso território brasileiro. A nebulosidade varia ao longo do dia, alternando entre períodos nublados e com poucas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Que você tenha um ótimo fim de semana. Não esqueça de beber muita água e nos encontramos na próxima semana, Reinaldo. Ok, bom fim de semana para você também, viu, Arielle? Vamos beber água, hein? A seguir a previsão, a seguir você vai ver as informações da exposição de presépios no Vaticano, que atrai fiéis e peregrinos do mundo todo. O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia em Belo Horizonte recebeu nesta quinta-feira o coral da Faculdade ou da Universidade de Minas Gerais para um concerto de Natal. Olhos e ouvidos atentos. Momento em que a memória revisita a época das apresentações em corais. Este concerto em especial me lembrou os concertos de Natal
quando eu estudava numa universidade nossa, jesuíta, e muitas dessas músicas nós cantávamos lá. Esta é mais uma edição do Banquete de Vozes do Natal. O projeto faz parte da programação anual do Coral Ars Nova, da Faculdade Federal de Minas Gerais. A nossa proposta é poder montar uma mesa no banquete em que as pessoas possam vir compartilhar conosco música de boa qualidade no Natal. O concerto trouxe para o público um repertório variado. Foi possível apreciar desde música barroca a canções populares de Natal. E claro, não faltou emoção. Não tenho o que falar, é maravilhoso. A gente fica emocionada, é lindo. O repertório é escolhido assim durante o ano todo, porque é uma busca constante para ver o que a gente tem de inovador, o que a gente tem de novidade. Uma peça realmente voltada para o Natal, né, falando de Jesus Cristo, falando realmente do significado do Natal. Então, nessa igreja ainda, que é muito bonita, então foi uma experiência muito legal. Noite especial até para quem participa do coro há mais de 8 anos. A gente vê que as pessoas, né, vêm com essa coisa de fim de ano, né, e com esse espírito mais aberto, mais natalino, e a gente sempre vê os olhinhos brilhando, então é sempre um prazer. O tempo do Natal já traz isso no coração da gente, desperta o melhor da humanidade, porque é a celebração do nascimento de uma criança. Além de ser o nascimento de uma criança, que já desperta em nós muita ternura, é o nascimento do Salvador. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores, de gente que acredita na vida, semeia esperança. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Vejam só, nós estamos com 49% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de dezembro. Acesse clube.cançãonova.com, conheça mais, faça sua doação, porque a sua contribuição evangeliza, a sua contribuição é muito importante. Por isso nós dizemos o nosso muito obrigado. É gratidão, mas também espírito de união, como está escrito aqui. Afinal, sua contribuição nos permite evangelizarmos juntos. E se você preferir, você também pode fazer a sua doação pelo Pix, na conta com a chave pix.doação@cançãonova.com. Olha, a preparação para o Ano Santo de 2025 tem despertado iniciativas colaborativas. Desta vez, uma exposição de presépios é realizada no Vaticano e chama a atenção de fiéis e peregrinos do mundo todo que passam por ali. A colunata da Praça São Pedro é palco de mais uma edição da Exposição Internacional Sem Presépios no Vaticano, uma iniciativa do Dicastério para a Evangelização em vista do Jubileu de 2025. Questo é um segno de esperança. Posso dizer que o presépio é sempre o sinal de esperança e hoje de maneira especial, porque o mundo precisa de esperança. A exposição reúne obras de artesãos de várias partes do mundo que retrataram a Natividade de Cristo de diferentes formas. Itens de madeira, palhas, tecidos, crochê e até este produzido dentro de uma taça. E o que dizer deste confeccionado com as folhas de um livro? Os artesãos revelam alegria em ver as obras expostas no Vaticano. De fare um presépio comunitário. Decidimos fazer um presépio comunitário que apresentasse todo um pequeno lugar, que é a Sardenha San Vero Milis, para exprimir todas as pessoas e criar um país unido em um presépio. A edição deste ano pretende celebrar os 800 anos do presépio de Greccio, na Itália. Esta é a primeira representação da Natividade de Cristo criada por São Francisco em 1223. Quest'anno abbiamo una bella ricorrenza. San Francesco. Este ano temos uma bela recordação. São Francisco de Assis teve uma intuição particularmente profunda. Há 800 anos em Greccio, aqui na Itália, fez um presépio vivo, com o desejo que as pessoas não fossem mais espectadoras da Natividade de Jesus, mas participantes que fossem envolvidas dentro do presépio. A
Apesar do título Sem Presépios, a exposição exibe um número maior de obras. Ao todo, são 120 itens de 22 países, como Ucrânia, Filipinas, Rússia e Venezuela. Os visitantes podem acompanhar a mostra gratuita até o dia 7 de janeiro. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao documentário Padre Jonas Habib, Uma História de Fé. Você fica agora com imagens ao vivo do Vaticano, imagens da árvore de Natal, da Praça São Pedro, que neste momento está vazia, agora tem diferença de fuso horário. São imagens ao vivo do Vaticano. Eu desejo a você uma boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e muita fé. Paz para você.